Então, o médico dermatologista, de repente, que não está no Instagram, será que ele vai ter tantos pacientes quanto aquele médico que está? Bom, meu nome é Carolina Terra, sou formada em Relações Públicas, tenho especialização nessa área de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, depois eu fiz mestrado, doutorado em Ciências da Comunicação e recentemente concluí meu pós-doutorado também nessa área de Ciências da Comunicação. E aí, em paralelo à minha carreira acadêmica, sempre tive também minha carreira no mercado, passei por empresas como Fiat, Vivo, Mercado Livre, Agência Ideal, onde eu atendi clientes como Google, McDonald's, Nike, Avon, Hospital Albert Einstein. Depois eu fui para Garoto, para Nestlé, cuidar de mídias digitais dessas marcas e hoje eu tenho uma consultoria também que eu divido o meu tempo entre a minha consultoria e a docência. Eu não diria que influência e manipulação devem ser coisas correlatas. No meu entender, influência é persuadir, convencer, impactar. E manipular já tem um caráter mais pejorativo, né? De você conseguir controlar aquilo que o outro vai fazer. Então, assim, para mim, uma boa estratégia de influência digital não passa por manipulação. Passa por persuasão, por convencimento, na capacidade que o influenciador tem de realmente nos convencer a comprar algo. Algo pode ser uma ideia, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma causa, né? Então, nesse sentido. Hoje a gente pode dizer que todos somos, em alguma medida, influenciadores. Porque a gente tem potencial de influenciar por meio das redes digitais, por meio das plataformas sociais digitais. Então, se a gente tem um perfil no Instagram, um perfil no LinkedIn, um perfil no TikTok, a gente tem esse potencial. Não significa que a gente vá ser influenciador. Então, essa potencialidade todo mundo tem. Agora, quem efetivamente se torna influenciador? Quem reúne algumas características que são essenciais para se tornar influente como profissão. Então, tem que ter autoridade, tem que ter reconhecimento, tem que ter uma produção de conteúdo robusta, né? Porque vai precisar alimentar as redes sociais ali o tempo inteiro, precisa dominar a tecnicidade dessas plataformas, então a gente precisa entender quais são os algoritmos que impactam ali dentro daquela plataforma, como funciona aquela plataforma, que formatos são os mais adequados. Essas pessoas que têm esse domínio desse contexto todo é que vão se destacar e vão ser influenciadoras. É claro que a mídia de massa, quando tem uma figura que é uma celebridade e ela vai para o digital, ela naturalmente já vai com uma grande visibilidade, com um grande impacto e é mais fácil para ela, mas não necessariamente também essa celebridade vai se tornar uma influenciadora digital. Eu gosto de pensar que hoje quem é influenciador digital, em algum momento ele é profissional daquela área e ele vai viver a partir daquela influência ou vai usufruir daquela influência para chamar atenção para algum outro negócio, algum outro produto, algum outro serviço que aquela pessoa queira comunicar. A Creator Economy, que é a economia dos criadores de conteúdo, ela possibilita que não só os influenciadores, mas qualquer produtor de conteúdo possa usar da sua influência para gerar alguma fonte de receita. E aí a gente vê, por exemplo, algumas profissões, algumas atividades se sentindo coibidas a estar nas mídias digitais. Então você vê médicos, nutricionistas, profissionais de educação física, advogados e toda sorte de profissão, professores, né, toda sorte de profissões ali tentando usar as mídias sociais para chamar atenção para algum outro negócio de fundo. Então, o médico dermatologista, de repente, que não está no Instagram, será que ele vai ter tantos pacientes quanto aquele médico que está? Então, essa é uma questão que hoje faz muito sentido no contexto que a gente está vivenciando. Acho que depende muito da habilidade que aquele profissional tem de usar as mídias digitais, se ele quer usar as mídias digitais, porque tem gente que é super avessa também ao uso das mídias digitais, né, como fonte, por exemplo, de captação de clientes, captação de pacientes, captação de atenção. Então ele tem que querer e ele vai ter que se profissionalizar em alguma medida, ou contratar uma equipe de profissionais, ou ele próprio se profissionalizar em termos de produtos, formatos, linguagens, conteúdos. Você tem que ter uma frequência, você tem que ter uma constância, né, para existir ali. Então, são todas preocupações hoje que diz respeito à economia dos criadores de conteúdo, em que qualquer pessoa tem esse potencial de se tornar influenciador ou de usar a sua influência e sua visibilidade e exposição no ambiente das mídias digitais para exatamente
depois colher frutos a partir dessa exposição, dessa visibilidade. Como, por exemplo, chamar atenção para um curso que você venda, uma consultoria que você venda, um produto que você venda, ou simplesmente chamar mais gente para o teu consultório, para o teu escritório e assim por diante. É muito complicado a gente falar de presença no ambiente digital sem falar de cultura do cancelamento, né? A cultura do cancelamento, ela está dada, ela está posta em função de todos os termos voz, poder de expressão ali no âmbito das mídias digitais. Então, qualquer derrapada, por exemplo, que uma celebridade, um influenciador, um profissional, uma empresa, uma marca, um produto dê ali nas mídias digitais, ela está sujeita a essa cultura do cancelamento, a esse julgamento coletivo, a essa condenação coletiva. Quando você se associa a um influenciador digital, quando você, organização, se associa com um influenciador digital, você corre certos riscos, porque aquela pessoa, ela está sujeita a se envolver numa polêmica, ela está sujeita a falar algum conteúdo inadequado, algum conteúdo polêmico, e isso pode respingar na marca. E aí, nesse momento, é que vai entrar o quê? Gestão de crise. Né? A gente vai ter que entender como é que aquela situação vai se desenrolar, tanto do ponto de vista do impacto na marca, quanto do impacto no influenciador, para tomar decisões que sejam benéficas para ambos os lados. O que a gente vê muito são as marcas se dissociando desses influenciadores quando eles se envolvem em alguma questão polêmica. Há outras marcas que preferem uma estratégia de acolhimento. Então vamos lá, vamos conversar a respeito disso, vamos falar a respeito disso, vamos ver o que aquela pessoa tem a dizer a respeito daquela situação, e muitas vezes não rompe parceria, né? E tem aquelas que preferem o silêncio, que eu particularmente acho que é a pior estratégia, quando você não fala a respeito daquilo que aconteceu, quando você não quer dialogar e nem dar margem para conversa a respeito de algo polêmico que você fez. Então acho que a melhor solução aí usa influenciador, é bacana, mas se prepare para as consequências desse uso dos influenciadores. Então, se prepare antes. Quais são os telhados de vidro que a tua organização tem? Quais são as possíveis situações que esse influenciador pode se envolver? Então, já se precaveje em relação a tudo isso, que aí a relação ali vai ser muito mais facilitada. Influenciadores virtuais, a gente pode dizer que é um assunto quente, é um assunto latente nos últimos 2, 3 anos, a partir principalmente do surgimento e do sucesso da Lu do Magalu. Várias outras marcas entenderam que ter um influenciador virtual é interessante para a marca poder ter uma representante, ter uma ou um representante